Fala, Poppers! Bem-vindos para mais um programa, Matheus e eu aqui reunidos, hoje para falar sobre a Bíblia Espírita. Você já ouviu falar nela? Você acha que o Espiritismo tem uma Bíblia própria? Alguém já achou isso do seu círculo aí de amizades que talvez não seja espírita? Vamos falar um pouquinho sobre isso e esclarecer esse assunto de uma vez por todas, depois da vinheta. Bom, Matheus, eu já passei por isso, imagino que você também. Com certeza. Tem uma amiga que falou pra mim assim, não, lê a sua Bíblia aí, depois você me fala se tem alguma coisa em comum com a Bíblia. Eu falei, mas peraí, a nossa Bíblia é a mesma. Sim. E talvez essa confusão aconteça porque a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é interessante a gente falar sobre isso, né? Sim, com certeza. Assim, o que eu mais vejo, pelo menos é que acontece comigo, é as pessoas acharem que por eu ser espírita, eu não acredito na Bíblia, ou eu não li a Bíblia, né? Ou não conheço a Bíblia, né? Porque muita gente acaba que nem associa que espíritas são cristãos, né? Então, geralmente espírita... Até mesmo porque, né, tem muitas religiões espiritualistas, que daí, por exemplo, as religiões de matriz africana, que realmente nem todas elas têm uma vertente cristã, né? Sim. Então, as pessoas acabam colocando tudo na mesma caixinha, né? Sim. Mas nós, como espíritas, a gente... sim, lê a Bíblia, a gente sim, né? E é a mesma Bíblia, a questão que é o viés, né? A interpretação que a gente tem dela é meio diferenciada. Né? Exatamente. Eu trouxe até aqui uma das edições, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque também nós vamos ter traduções diferentes, então isso vai mudar um pouquinho, às vezes a editora também muda, Sim. Mas todas têm a mesma essência, que é o quê? Kardec pegou várias passagens da Bíblia, só que não tá a Bíblia completa, inteira. Sim. E ele coloca ela, assim, fiel, o trecho, e depois vai trazer comentários feitos por ele, através de todos os estudos que ele fez, e também dos espíritos superiores que trouxeram informações meio que, de alguma forma, também simplificando algumas falas e passagens que podem estar tão carregadas de figuras de linguagem ou de questões, assim, muito específicas da época, da cultura, e que a gente, por não saber, às vezes não entende ou interpreta errado. Então, é como um direcionamento, uma bússola. Exatamente. E a gente vê isso até uma diferença, assim, aí pra quem é espírita, assim, já há mais tempo, que já tem mais... tempo de estrada aí, vamos dizer assim. Até na diferença que você vê das traduções do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem uma diferença, por exemplo, esse que tá aí da FEB, né? Do Evandro o Evandro Noleto. Bezerra, né? Evandro Noleto Bezerra, né? Eu já vejo que quando ele traduz algumas passagens, né? Geralmente são passagens do Novo Testamento, né? Que a gente tá falando, né? Dos Evangelhos dos Apóstolos. E já, por exemplo, a tradução do Haroldo, ele já tem um leve... né, direcionamento um pouco diferente. Não que elas sejam completamente diferentes, na verdade todas elas têm o mesmo viés do espiritismo, mas você vê que eles pegam um pouco mais ao pé da letra, outros pegam já interpretando com alguma coisa a mais do espiritismo que vem, né, e daí eu vejo isso, acho engraçado que, por exemplo, quando eu vou fazer o evangelho em casa, né, o evangelho no lar, eu gosto de ter mais de uma tradução, né? E geralmente também faço na casa da minha namorada e também tem mais de uma tradução. Mas todos eles são a mesma Bíblia, a questão que tem a tradução, que daí é como qualquer outro livro, qualquer outro texto, vai ter traduções diferentes, cada tradutor vai ter uma tradução diferente, né? Mas ao mesmo tempo, a interpretação é a mesma e todas elas têm o mesmo olhar com base no espiritismo, né? Mas mesmo assim, por exemplo, eu já vi gente recomendando que a do Haroldo é mais interessante para quem tá vindo de uma base católica, por exemplo. Tem outros que falam. Então, assim, você vê que é uma infinidade de interpretações, mas é tudo a mesma Bíblia. O que você tá falando, assim, acho que é até interessante ressaltar. Porque, assim, o do Haroldo não é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É uma tradução da Bíblia mesmo. Do Novo Testamento, no caso. Porque também não tem as cartas de Paulo e nem tem o Antigo Testamento. O do Haroldo, ele é uma tradução que não tem relação com nenhuma religião. É uma tradução onde ele pegou a Bíblia no seu idioma original, que é o grego. E ele traduziu diretamente para o português. Porque muitas Bíblias que a gente tem hoje, elas foram traduzidas para o latim, aí depois do latim para o português. E nessa hora de traduzir para o latim, já deturpou muita coisa. Então, o interesse do Haroldo em fazer isso foi justamente resgatar
o significado mais profundo e mais fidedigno do que foi falado na época por Jesus ou colocado, transcrito ali pelos que transcreveram os evangelhos. Agora, as traduções que a gente tem, por exemplo, elas traduzem do francês. Sim. Né? Então, o original do Evangelho segundo o Espiritismo está em francês. Porque, na verdade, a tradução não é... Quando a gente tá falando, é porque é isso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro escrito por Kardec. Então, a tradução é do livro do Kardec. Isso. Aí tem a tradução da Bíblia, que daí é o Haroldo Freire, que eu falei Evangelho segundo o Espiritismo, né? Perdão, me confundi, mas é isso. Porque a do Haroldo, inclusive, ele deu essa condensada e tudo mais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a diferença, para quem está se perguntando, qual é a diferença da Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não tem só ali o conteúdo da Bíblia, só o Novo Testamento, tudo mais. Ele também tem comentários, ele tem preces, ele tem citações dos espíritos, tem os espíritos falando também. Então, você vai ver que em algum momento tem trechos ali do Espírito da Verdade, de diversos espíritos que falam e comentam a respeito das passagens do Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse a Bíblia, né, do Novo Testamento, com algumas coisas a mais, né? Exatamente. E aí o Haroldo, nessa tradução dele, ele coloca os vários significados que aquela palavra pode ter, porque na época uma só palavra às vezes significava várias coisas. E o legal é que ele coloca também o contexto cultural da época, tudo isso em nota de rodapé. Então, assim, atualmente a Bíblia é mais rica. E ele sempre fala, ele comenta que ele tem amigos católicos, evangélicos, e todos eles dizem, eu leio a sua Bíblia, eu comprei a sua Bíblia porque eu não comparto da sua fé, mas a Bíblia tá sensacional. E isso que é legal, assim, às vezes também não misturar as coisas do tipo... Tem um preconceito, né? Achar que porque foi um espírita que escreveu, vai estar, de alguma forma, puxando sardinha. Porque não, é bem neutro. Agora, das traduções que existem do Evangelho segundo o Espiritismo, porque aí as próprias passagens que vão estar no Evangelho segundo o Espiritismo são traduções... do francês. E aí, do francês veio de onde? Do latim ou do grego diretamente? Então, realmente, convém, na hora de fazer um estudo ou o Evangelho no Lar, ter, por exemplo, a tradução do Haroldo, que é a mais fidedigna, e ao lado, a gente vai pro Evangelho. E entre as traduções do Evangelho segundo o Espiritismo, a melhor, a mais fiel, no sentido de trazer o significado do francês para o português, é o Herculano Pires. E se você abrir, a diferença é enorme, até mesmo porque as outras trazem um português muito arcaico. Você já percebeu essa diferença também? Sim, tem umas que, quando eles foram fazer a tradução, eles fizeram uma tradução mais adaptada para o português atual, né? Então, para o contexto atual. E até mesmo as traduções da Bíblia, tem umas que hoje em dia eles já estão fazendo traduções mais modernas, que facilita. Então, assim, é interessante quem for fazer evangelho, né, no lar, ou então quem for realmente fazer um estudo do evangelho, ter tanto o evangelho, né, segundo o Espiritismo, com a tradução que achar mais relevante, mas às vezes também ter a Bíblia, né, com traduções variadas. Porque até mesmo, por exemplo, tem Bíblias que até a comunidade católica indica, né? Para eles mesmos. Nada impede que você use uma tradução dessa para fazer o seu estudo, tá? Total. A questão é que você tem que ter um entendimento de que a tradução foi feita em cima de um contexto e cada tradutor vai levar o contexto, né, o contexto cultural da época de uma maneira diferente. E às vezes a própria religião. Exato. Aí a própria religião também faz. É muito comum, por exemplo, quando eu vou fazer evangelho lá, às vezes a gente, na minha namorada, a gente tem o mesmo evangelho, só que são edições diferentes. Então, é a mesma tradução. E, às vezes, entre as edições tem diferenças. Olha só. E daí, geralmente, quando a gente conta uma diferença, o que a gente faz? A gente vai na Bíblia e vê a passagem na Bíblia. E, às vezes, vem mais de uma Bíblia. Porque daí tem uma Bíblia que, às vezes, traduz... que se você faz uma interpretação num viés mais espírita, você entende de uma certa forma. Certo. E agora, quando você pega a Bíblia de um viés, né, que já é uma Bíblia utilizada no catolicismo, por exemplo, você tem outro entendimento. Não que é um errado ou é certo. A questão é que, às vezes, o que tem no espiritismo para você e o que tem no catolicismo, quando você junta os dois, faz mais sentido do que você ler um separadamente. Então tem todo esse... Isso pra gente ver, né, como as várias visões só agregam, porque às vezes a gente fica nesse movimento de querer ficar vivendo dentro da nossa bolha e tal, e a gente tem que se abrir também. Exato. E às vezes uma palavra traduzida de uma forma diferente faz toda a diferença no contexto geral ali, sabe? E eu já vi isso muito entre as traduções do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você pegar, por exemplo, a palavra desencarne ou morte, que são coisas que todos eles abordam, mas cada religião tem a sua visão sobre o que isso significa, quais são as consequências e tudo mais. Então, se você for ver no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, né, nas suas diferentes traduções, todos eles têm palavras diferentes e isso
carrega sentimentos diferentes e significados diferentes para cada pessoa. Uhum. Então, tem lugares que daí a pessoa vai ver e, em vez de estar... por exemplo, tem reencarnação no Evangelho do Espiritismo, tem a palavra reencarnação. E às vezes eles tem lugares que colocam isso na passagem do Evangelho, não como reencarnação, mas tem porque tem que ser fiel, né? Exato. Agora, ali na parte de Kardec falando, ou dos espíritos, é que aparece. Aí às vezes a pessoa se confunde, porque às vezes tem um comentário na frente, sim, né, falando sobre a coisa que daí fala, bota a reencarnação, e daí ela já interpreta que o que foi falado na passagem é sobre a encarnação. Não necessariamente. A gente tem que tomar muito cuidado com essas diferentes interpretações, né? É muito comum aquela passagem, né, onde ele fala de João, né? Se não me engano. De nascer de novo? Isso, que nasceu de novo. Aí tem a questão, né, do profeta, né? Que ele foi e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado, que você tem que ter um pouco desse contexto geral. E daí fica válido aí também. Existem vários canais no YouTube, inclusive canais, né? Eu não lembro, não sei se na Comunhão eu já cheguei a ver um vídeo no canal da Comunhão que fale sobre isso, mas eu não tenho dúvidas que deve ter. Mas tem vários canais espíritas que eles esclarecem um pouco essas pontas. Então, quando você tem alguma dúvida, nada mais importante do que você tentar sanar e usar das fontes que você tem. E às vezes a internet ajuda, então fica a dica aí. Nas rodas de rodapé, notas de rodapé também, às vezes os tradutores botam algumas informaçõezinhas, falam pra gente dar uma olhada no capítulo tal, no livro tal, isso também é bem interessante. Tem umas que tem o glossário no final também, explicando alguns termos. E alguns têm uma introduçãozinha no início, que antes mesmo da própria introdução feita por Kardec, que é uma introdução feita pelo tradutor. E aí, às vezes, as pessoas confundem, acham que aquilo ali faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo e não faz. Então, traz aquilo com um peso, assim, de, isso aqui veio de Kardec. Calma, veio do tradutor. Então, isso é importante também a gente ter em conta. Agora, Herculano Pires, grande estudioso. Sim. Eu vou confessar pra vocês que eu tive muito mais facilidade e vontade de ficar lendo todo o Pentateuco kardeciano depois que eu descobri o Herculano Pires, porque por muito tempo aqui na Comunhão, eu usava esses livros que às vezes eles até dão pra gente aqui, são as traduções, vamos dizer assim, mais comuns e tudo mais. E eu achava assim, ok, né, se é o que temos para hoje, vamos nessa. Eu não sabia que tinha diferença entre os tradutores. Até que um dia, numa aula, aqui na Comunhão, o professor usou a do Herculano Pires, eu fiquei encantada. E ele me falou, não, Herculano Pires é muito melhor e tal, não sei o quê. Comprei todos do Herculano Pires, minha vida mudou. E isso é importante porque, assim, a maioria das casas espíritas tem um estudo sistematizado, né? E não necessariamente todas elas seguem um padrão. A gente tem padrões que são definidos aí, tem a questão da Federação Brasileira, ela tem uma recomendação. Sim. Se entrar no site dela, lá tem várias recomendações de livros, traduções, a editora, a FEB tem a própria editora dela, então acaba que ela recomenda muito das dela, né? Mas nada impede que você use outras. E nada impede também que, se você for fazer um estudo sistematizado, se no seu centro eles utilizem uma edição tal, aquele estudo deixa de ser válido. Então é bem importante, às vezes, você também dar uma analisada nisso. Mas no final da história é tudo um evangelho segundo o Espiritismo só. A questão é que, da mesma forma que a gente tem diversas religiões diversas vertentes de uma mesma religião, por exemplo, o cristianismo tem diversas vertentes, né? A gente tem ali o catolicismo, né? Os evangélicos. Então, tudo isso tudo vem do mesmo lugar. A questão é a interpretação. E a mesma coisa acontece dentro do Espiritismo. Então, se você tem algum receio ainda com relação mas eu quero estudar a Bíblia, mas eu sou espírita, e como é que faz? Não está chegando agora, né? A gente está dando aqui todas as opções para você ver. Pega a primeira versão que você encontrar, que você achar tiver mais fácil, leia, e depois, se você quiser, quando você tiver contato, pega uma outra, pra você dar uma comparada, né? Pega a versão, a tradução do Haroldo, da Bíblia, que às vezes já te abre um pouco, se você teve contato só com algum tipo, já te abre um pouco, já que é uma tradução mais neutra, né? Então, várias opções. Agora, uma coisa importante. Tem muito espírita, mas muito espírita, que por ter o Evangelho segundo o Espiritismo acha, bom, para que eu vou ler a Bíblia? Exato. Se eu já tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem alguns trechos da Bíblia. Tem alguns trechos, mas não tem toda a Bíblia. Não tem toda, exatamente. Né? E isso é fundamental porque o que acontece? Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. Sim. Terceira revelação, Espiritismo. Mas o que o Espiritismo vem fazer? Ele é o Espírito de verdade que Jesus prometeu para esclarecer, para se aprofundar no que ele trouxe. Então, Jesus é a peça central, é a chave, além da própria chave que é o Espiritismo, porque a gente tá abrindo o cofre, vamos dizer assim, que é Jesus. Então, assim, tudo gira em torno de Jesus e acima disso de Deus. Então, assim, não tem como você ser espírita de fato e não entender a importância da Bíblia, já que ali é a boa nova, é o que Jesus trouxe. O contexto, né?
porque no Evangelho segundo o Espiritismo ele foca muito na questão da vida de Jesus, né, no Novo Testamento, mas assim, tem todo um outro contexto que, até mesmo se você pegar e ler o Evangelho segundo o Espiritismo de cabo a rabo, você não entende se você não tiver lido a Bíblia. Então, às vezes você tem que pensar que, dependendo do nível de conhecimento que você tem ou não da Bíblia, o nível de conhecimento que você quer adquirir, a leitura da Bíblia é quase como uma leitura, né, complementar, ou talvez o Evangelho seja a leitura complementar, né, no caso. Eu acho que é mais assim. Eu parto desse princípio porque a Bíblia meio que é a obra original, né, e o Evangelho segundo o Espiritismo foi interpretado a partir daí, Isso. né. E eu vejo também muita gente falando que o espírita não estuda, não vê, não conhece o Velho Testamento. E também não. Nada impede. A questão é que nossa interpretação do Velho Testamento não é aquele negócio escrito na pedra, não. Foi exatamente isso. A gente entende que o Velho Testamento, ele é como se fosse... Vou colocar uma palavra aqui, mas não é a definição exata. Mas é como se fosse um livro, tem algumas histórias. Não necessariamente aquelas histórias retratam a realidade como aconteceu naquela época. A gente tem esse discernimento. Então, às vezes, são interpretações, até mesmo porque o próprio Velho Testamento ele tem traduções muito diferentes, né? Se você for ver, comparar as traduções do Velho Testamento, as próprias histórias que tem lá, às vezes elas têm até a própria história muda um pouco, né? Tem a questão de fulano é filho de fulano, isso muda também, tá bem complexo. O Antigo Testamento, ele originalmente, ele estava em hebraico, aramaico, já não é o grego. E todos aqueles profetas que aparecem ali foram chamados e trazidos por Jesus. Eles antecederam e eles previram o momento em que Jesus chegaria. Então, no fundo, tudo se complementa. Exato. E é muito interessante quando você pega um estudo e você pega ali uma parte que está no Antigo Testamento, depois aquilo, Jesus vai fazer referência em algum momento, assim, de algum ensinamento que ele está trazendo e tudo mais. Na cruz, quando ele pergunta para Deus por que me abandonaste e tudo mais, é uma citação de algo que tá lá no Velho Testamento. Então ele tá cumprindo uma profecia lá do Velho Testamento. E aí se uma pessoa só estuda o Novo Testamento, acha que Jesus tá ali também um pouco indignado com Deus do porquê que você me abandonou. Então as coisas se complementam. E a gente tem que estudar, porque quando a gente vai estudar qualquer obra espírita, também é um complemento. Você nota, quando você tem esse conhecimento mais global, você junta as pecinhas, Nossa, é mind-blowing, assim. E parece assim, pra quem tá chegando, parece um negócio mega complexo, né? Algo, nossa, vou ter que fazer um estudo muito grande. Não, eu acho que... Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Você não precisa, tipo, pegar e ler tudo de uma vez. Vou ler a Bíblia toda, depois ler o Evangelho todo. Não, você tem que ter um primeiro entendimento do que por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo tá trazendo com relação à religião espírita, né? Que é a questão, a parte moral do Espiritismo, né? Você entendendo o que isso significa, o resto é para você começar a entender o real significado de algumas coisas que não fica tão claro você lendo uma obra só. Então, você pegando o contexto do Velho Testamento, né, lendo junto com o Novo Testamento, você começa a te dar um entendimento de coisas que antes você entendia o que queria dizer, até mesmo que no Evangelho segundo o Espiritismo tem os comentários, geralmente esclarecem muito. Você às vezes não entende o real significado, o real peso que aquilo teve no contexto da época. Porque você não leu o Velho Testamento. Daí, quando você lê os dois, você começa a entender que, cara, isso aqui ele não tava falando só por conta disso, né, de X, Y, Z. Ele tá também resgatando algo que estava enraizado na cultura, que isso tem um peso muito maior, né? E daí tem várias passagens que você pode levar isso em consideração. Quando você tem essa percepção mais global, você entende como o espiritismo faz sentido. E como ele tem tudo a ver com o que foi falado lá atrás, com o que aconteceu lá atrás. Isso, pra mim, só reforça e só fortalece a minha fé dentro do espiritismo. E o Haroldo, ele faz estudos magníficos, pegando as cartas de Paulo, o Evangelho de João. Ele tem também acho que algum estudo do Antigo Testamento, agora eu não me lembro exatamente o que ele faz ali em relação ao Antigo Testamento, mas também tem no canal dele. E aí são, assim, inúmeros vídeos, centenas, cada um, onde ele vai analisando, e ele faz primeiro uma análise ali mais neutra, exatamente do contexto, da tradução, do que foi trazido, e depois ele correlaciona com o espiritismo. É muito interessante. Então, eu indico, tem uns livros também que já saíram, né, desses estudos, indico bastante. Mas eu acho que uma coisa que a gente podia fazer pra finalizar o episódio de hoje era abrir o acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo, só pra mostrar mais ou menos como que acontece aqui, né? Como é que é feito. Então, abrindo aqui ao acaso, eu vim pro capítulo 5, que são os bem-aventurados. Não, capítulo 8, perdão. Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, tem um título. No início vai dizer os itens que vão ter os
Como é que chama? É os itens, acho que é os itens. É tipo uns capítulos dentro do próprio capítulo, né? E aí, enfim, aí tem aqui, ó, deixai vir a mim as criancinhas. Aí vai ter a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 8, passagem de Marcos, porque aí é a mesma passagem que às vezes se repete, né? Isso a gente estuda também, é legal você ver isso, quando a mesma passagem é trazida em mais de um evangelho, tem umas diferençazinhas. Exato. E às vezes se complementam. Então vai estar em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Aí depois, já no item 3... vem comentário de Kardec, aí ele vai explicar que pureza de coração é essa, vai falar com o que isso poderia ser comparado. Aí no item 4 aqui, ele vai falar assim, considerando-se que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Então ele vai fazendo essas reflexões a respeito da própria passagem, aí depois ele vai botando alguns itens, são separados por títulos aqui também, no caso desse tradutor, pecado por pensamento e adultério. Aí os itens 5, aí ele vai botar outra passagem aqui, ó, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28, e aí tem o item 6, 7, falando sobre isso. Aí depois, aqui, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Aí, aqui mais uma passagem, ó, de Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20, Lucas, mais itens. E aí, sempre mais pro final do capítulo, vocês vão ver que vão estar os comentários dos espíritos, que vai estar sempre assim separado, escrito instruções dos espíritos. Aí, a primeira instrução aqui, ó, deixai vir a mim as criancinhas. Aí vai ser um espírito, que no final do item você vai conseguir ver. Esse aqui, ó, só diz assim, Bordeaux, 1861, um espírito protetor. Então, tem espíritos que preferem não falar quem são. Muitos deles, na verdade, acho que eu diria que a maioria não se identificam nominalmente, né? E isso é um bom sinal, né? Que são espíritos, assim, que sabem que eles não estão ali para se mostrar, enfim, a vaidade ficou para trás e eles só querem trazer, de fato, a mensagem. E outros vão realmente assinar, isso não quer dizer que eles sejam vaidosos, mas eles entendem, às vezes, que é necessário, às vezes que não. E tá tudo bem. Então, às vezes até você sabendo quem dentro do contexto que ele tá explicando, faz mais sentido. Então, acho que às vezes até por isso que às vezes eles se revelam sendo quem são. E aqui, por exemplo, no último item, que é o item 20, depois que o espírito acaba, no item 21 tá escrito assim, nota. E aí, é uma nota de Kardec. Então, isso também é muito interessante, porque às vezes Kardec depois vai complementar um pouco mais a mensagem dos próprios espíritos para esclarecer. Então, da mesma forma que acontece no Livro dos Espíritos, né? Quem lê o Livro dos Espíritos, quem até acompanha os episódios aí, mostra várias vezes que a gente tá lendo, às vezes, uma nota de Kardec, que ele também comenta ao longo. E outra coisa que eu queria citar é que aqui na comunhão, pelo menos, tem a opção de, depois de passado pelos estudos, assim, básicos, ali de ESD e ESME, nós temos cursos mais avançados, e entre eles tem um estudo aprofundado da Bíblia. Então, isso é bem legal. Não sei se... eu imagino que outros centros talvez tenham também. Sim. Na verdade, assim, tem alguns modelos de cursos desses, por exemplo, cristianismo, espiritismo, esses modelos que são cursos também que... são cursos que existem na FEB que os centros trazem para si. O da comunhão mesmo, um dos cursos, eu não sei se hoje em dia acho que já reformularam. Mas no começo eram cursos que vieram trazidos da Federação Espírita Brasileira, que eles aplicam aqui. Então, às vezes, você pode até procurar no site da FEB, ou tentar entrar em contato com a FEB para ver se eles têm um curso para te passar, né? Quando eu fiz era online, então você vê que não precisa ser de Brasília. E, enfim, gente, é muito interessante. E é o que, só reforçando o que você falou, Matheus, aos pouquinhos, porque parece que é um universo de coisa para estudar, mas o espiritismo, ele também é filosofia, então, né? Então a gente tem que juntar religião e ciência, e é um estudo constante mesmo. A gente não tem que pensar que é só algo que a gente tem que aceitar por si só e se ater ao que a gente leu ali, e o resto a gente vai dizer que é porque Deus quis e porque sim. Não, a gente questiona, a gente estuda, a gente se aprofunda e não acaba nunca. Exato, né? Porque no final da história se resume aquilo, né? Aquela famosa frase, se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço por domar suas más tendências. Você só precisa estar tentando fazer isso. Conhecer o resto todo, conhecer todo o evangelho, todo o Pentateuco e tudo mais, isso você vai vindo com o tempo. Por enquanto, tenta domar suas más tendências de acordo com o que você entendeu, de acordo com o que você acha que tá certo, que você tem visto no Espiritismo. E me veio aqui uma última coisa pra gente falar também, que é o seguinte... o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro muito usado no Evangelho no Lar, justamente porque facilita ter essas explicações depois, mas nada impede que você pegue a própria Bíblia, nua e crua, por exemplo, a tradução do Haroldo, abre,
lê a passagem e comenta. Comenta o que você entendeu daquela passagem. Então, pra gente também não ter um apego, assim, tão grande de achar que não pode recorrer única e exclusivamente à Bíblia. Sim. Porque pode. Isso aqui facilita, ainda mais quando a gente ainda tá iniciando os nossos conhecimentos. Mas essa é uma leitura pra sempre. A gente, toda vez que a gente lê, a gente vai ver uma coisa a mais. Mas, quando você já tá há muitos anos nisso, querendo ou não, você lê a Bíblia nua e crua, e você já sabe um pouco do que traz no Evangelho segundo o Espírito, você consegue fazer comentários. Até reforça o estudo, né? Porque você já lê aquilo e já pensa, pô, o que no Evangelho eu já li a respeito sobre isso? Daí você começa a somar e daí você começa a entender que não é só... Você não tá só lendo agora, você realmente tá compreendendo. É bem interessante. Enfim, episódios aí, foi o nosso episódio sobre a Bíblia. Então, a gente entendeu, no final das contas, que o Espiritismo não tem uma Bíblia exclusiva e específica. A gente usa a Bíblia de todo cristão. Sim. É a mesma. Combinado? Esclarecemos isso aí. Então, se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, já passou por a situação, enfim, vamos conversar um pouquinho nos comentários, a gente vai ficar de olho e a gente aguarda muito em breve, se Deus quiser, num próximo episódio. Até lá!